Inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, todos os servidores, músicos da Prefeitura da cidade do Recife, nas pessoas do maestro Marlos Nobre, que estava na plateia, não estou localizando mais o maestro, e o maestro da Orquestra Sinfônica do Recife e também o maestro Nenel Liberalquino, da Banda Sinfônica da cidade do Recife. Uma cidade que falta saneamento, que o trânsito não anda, as escolas em situação precária, a saúde agonizando, tantos os problemas, e a gente está aqui discutindo a Banda Sinfônica e a Orquestra Sinfônica da cidade do Recife. Tem cabimento isso? Na verdade, essa provocação foi a provocação que me fizeram, vereador Eurico Freire. Ao iniciar meu mandato aqui nesta casa, no ano de 2013, uma das primeiras medidas que eu tomei foi parar o carro no Teatro Santa Isabel e subir no elevador que me levou até o local onde estava o então maestro Osman Gioia. Procurei saber a situação da orquestra. A orquestra estava morrendo. Eu conheço essa orquestra há muito tempo. Eu tenho uma aproximação dessa orquestra do tempo em que eu estudava aqui do outro lado, na Faculdade de Direito do Recife, e à noite eu saía com alguns colegas e nós íamos ao Teatro Santa Isabel assistir aos concertos da já mais antiga orquestra sinfônica em atividade do Brasil. A Orquestra Sinfônica do Recife, ela teve o seu primeiro concerto no ano de 1930, precisamente no dia 30 de julho, sob a regência do maestro Vicente Fittipaldi. Esta orquestra, que inicialmente era chamada de Orquestra Sinfônica de Pernambuco, até 1949. Inclusive, o nome Pernambuco para a música é um nome conhecido internacionalmente, porque quem toca instrumentos como, por exemplo, o violino, o pau Pernambuco é reconhecido como talvez o melhor material para os grandes músicos que estão presentes nas filarmônicas de Londres, ou de Nova York, ou de Berlim. Esta orquestra foi transformada em 1949 na Orquestra Sinfônica do Recife. A banda que nós estamos tratando aqui também, ela é de 1958, já tem 57 anos. Quando me fizeram a provocação, eu respondi, me diga qual é a cidade importante do mundo que não tem uma filarmônica ou uma sinfônica de qualidade. Nós não estamos aqui falando apenas das condições de trabalho ou do quanto cada um aqui irá receber ao término do mês. Nós estamos falando aqui da preservação da cultura, e não apenas da nossa cultura, mas de uma cultura universal. Quando nós educamos uma criança, nós devemos educar tanto com o popular quanto com o erudito. E esse encontro nós estamos vendo aqui nessas galerias. Inclusive, para mim é até uma situação invertida, porque eu praticamente não perco um concerto da Orquestra Sinfônica do Recife e sempre estou na posição que vocês ora se encontram para, ao término, aplaudir. Quando eu fui ao então maestro
eu tive lá a impressão de que, e a certeza, a firme convicção, vereador Anderson Florencio, que a orquestra estava morrendo. Ela havia passado por 12 anos de completo abandono. Não apenas a orquestra, mas também a banda, porque, inclusive, o Teatro Santa Isabel, alguém deveria ser responsabilizado, inclusive criminalmente, pelo que aconteceu ali. Como é que se permite que um teatro do porte, que está completando agora 100 anos, tenha chegado a ruínas? Só um país que não há respeito à lei, ao direito, à ordem, para permitir que a situação chegasse ao estágio que chegou, sem ninguém ser responsabilizado. Por conta, inclusive, desse abandono do parque, das ruínas que se encontram o Teatro o Teatro do Parque, as condições de trabalho das bandas, da Banda do Recife e da Orquestra Sinfônica do Recife estão prejudicadas, na medida em que as duas instituições estão dividindo o Teatro Santa Isabel para os seus ensaios. Então, fizemos aqui a pressão para que houvesse o devido respeito à nossa tradição, ao nosso patrimônio, à nossa cultura. Fizemos, à época, uma audiência pública. Inclusive, nesta audiência pública, foi a primeira vez que o maestro Marlos Nobre falou. Ele não havia ainda, inclusive, tomado posse como maestro, como regente da orquestra. Reunimos os músicos que estavam presentes. Inclusive, fiz algumas reclamações que, lamentavelmente, ainda continuo fazendo. Nós não temos uma programação anual conhecida com antecedência. A orquestra sinfônica, ela não tem os meios, assim como também a banda. É frequente quem assiste os concertos, as estantes caírem. A dificuldade até nas cadeiras, ou muitas vezes a necessidade de se pedir material emprestado para que a orquestra funcione. Isso é injustificável. É injustificável. Acabamos de colocar mais de 20 milhões de reais no carnaval. Algum bloco, inclusive blocos carnavalescos, receberam para uma tarde, talvez, 50 mil reais. Então não é falta de recursos para que a orquestra funcione, ou a banda funcione bem. É falta de prioridade. Inclusive aqui, quando foi institucionalizado as emendas parlamentares, fiz questão de destinar dos 200 mil reais, 100 mil reais para compra de instrumentos para a Orquestra Sinfônica do Recife e 100 mil reais para compra de instrumentos para a Escola de Artes João Pernambuco na Várzea, que também foi outra luta nossa, para não permitir que a Escola de Artes João Pernambuco, um patrimônio da Várzea, inclusive que foi construída à época em que o vereador Antônio Luiz Neto era secretário da Prefeitura, secretário de Educação. Uma escola que, geralmente, quando estava funcionando na sua plenitude, tinha lá mais de 2.000 alunos inscritos sem nenhuma propaganda. Lamentavelmente, a escola continua lá sem os instrumentos. Tivemos aqui, na época, recordo, fiz 12 requerimentos para compra de instrumentos, para conserto das salas, para conserto da estrutura do teatro da escola. Recordo, inclusive, que alguns vereadores reclamaram do número de requerimentos. Eu até disse, o número de requerimentos era proporcional ao estágio de abandono da escola. A escola pouco mudou. E, inclusive, acredito que uma gestão competente da Prefeitura da cidade do Recife
deveria ser capaz de fazer o elo entre a banda, a orquestra e também a Escola de Arte João Pernambuco. Estou levantando, senhor presidente, essas questões porque o pleito é justo. Como relator na Comissão de Educação, recebemos a comissão que foi encaminhada pela banda e pela orquestra, inclusive com o pedido de ambas de rejeitarmos as emendas que haviam sido feitas pelos vereadores. Assim procedemos em respeito à vontade do conjunto. Embora, na ocasião, até mesmo ideias próprias, emendas próprias que eu iria apresentar, eu resolvi não mais apresentar, tendo em vista o entendimento e também a preocupação da celeridade de todos que estão aqui presentes. Mas não são apenas as questões salariais. Nós precisamos de dar a infraestrutura adequada, os meios adequados. Então é urgente a compra de instrumentos. É urgente a compra dos equipamentos necessários para que a orquestra e a banda, inclusive, se atualize do ponto de vista das redes sociais. É urgente que exista uma programação anual da banda e da orquestra. Muita gente vai à cidade de Londres, ou vai à cidade de Nova York, ou vai à cidade de Paris, coincidindo a sua ida ao calendário de concertos, tanto da Filarmônica de Nova York, ou como a Ópera de Paris, ou a programação do Royal Albert Hall em Londres. Estamos distantes da realidade desses grandes centros, mas eu tenho absoluta certeza que o turismo interno do Brasil poderia ser beneficiado na medida em que uma agenda cultural decente, de qualidade, pudesse valorizar a vinda, inclusive, dos turistas, para que eles acompanhassem a execução do que nós temos em termos de patrimônio. Eu escuto com atenção o vereador, membro da bancada do PSDB, o Anderson Florencio. Vereador André Regis, serei breve, mas faço questão aqui de fazer o registro. Como Vossa Excelência bem citou, lá no ano 2013, Vossa Excelência convocou uma audiência pública para tratar do tema da Sinfônica do Recife. Me convidou para participar, passei 4 meses naquele momento, no ano 2013, e fiz questão de apoiá-lo e de apoiar a Sinfônica. E me recordo que o sentimento naquela época era de tristeza e de abandono. E a gente hoje, ao votar essa lei do Executivo, nós ficamos muito felizes, né? E eu parabenizo Vossa Excelência, parabenizo a luta de todos, né, que não esfriaram, ficaram firmes, né, para tentar avançar. E esse avanço deve ser contínuo. A gente, então, registra e parabeniza Vossa Excelência por ter encampado a bandeira da Sinfônica. Parabenizamos também a gestão por considerar que era importante esse resgate cultural para a cidade do Recife, até porque 12 anos de abandono, que nós observamos, como Vossa Excelência bem citou, da gestão do PT, e hoje é dado um passo. E que esses passos possam ser vários daqui para frente. Lembro também que discutíamos outros assuntos como o frevo. Nós, quando queremos ir para a Argentina, queremos escutar o tango. Quando para a Espanha, a dança flamenca. O fado lá em Portugal. E nós não tínhamos nenhum equipamento no Recife para receber o turista. E hoje temos o Passo do Frevo. Então são avanços que estão acontecendo aqui na cidade, que eu quero parabenizar a Vossa Excelência, quero parabenizar a gestão pela sensibilidade e a todos que fazem parte da Sinfônica do Recife. Obrigado. Obrigado, vereador, pela parte ao qual incorporo. Para concluir, presidente, de fato, há uma mudança no espírito da orquestra. Eu percebo, acompanho todos os concertos e eu vejo que, inclusive, é uma façanha não haver comunicação pela grande mídia e todos os concertos, a orquestra está lá, fila do lado de fora, e pessoas que não conseguem
o ingresso. Inclusive, se tivessem mais condições, teríamos mais concertos. Mas é preciso dar os meios para que a gente possa cobrar. É possível cobrar, mas a cobrança deve ser proporcional também aos meios ofertados. É verdade, damos um passo. O passo ainda é tímido, porque a cidade merece muito mais. Muito obrigado.